Olá, rapaziada do canal Vasco em Pauta. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz e nós estamos aqui para falar sobre o Vasco da Gama. Infelizmente, a maior parte hoje eu vou falar sobre o extracampo, que é o que vem afetando o Vasco. Parece que as pessoas não conseguem esquecer o Vasco, eles teimam em prejudicar o Vasco. E eu vou poder falar com tranquilidade sobre isso, porque eu trabalhei a minha vida inteira na justiça. Então, eu sei tudo o que acontece dentro, na justiça, porque eu trabalhei tanto com procuradores quanto com desembargadores. Então, eu sei e posso dizer para vocês de cadeira que, como todos, procuradores e desembargadores são seres humanos, são como nós, passíveis de erros e acertos, mas o que não pode acontecer é parcialidade. O julgamento tem que ser isento de lado. E isso a gente sabe que não acontece. Infelizmente, tem desembargadores e procuradores muito bons. Trabalhei com gente muito boa, mas trabalhei com gente também que não tinha muita credibilidade, vamos dizer assim, que não conseguiam separar a função que eles exercem, que deve ser parcial, do coração. Julgar com isenção as causas e não por interesse próprio. Mas, enfim, como eu disse, são seres humanos e isso acontece. Aliás, isso não acontece só na justiça. Isso acontece na vida, né? Na vida isso acontece, então a gente tem que saber separar as coisas. Quem sabe fazer essa separação são os bons juízes, os bons desembargadores, os bons advogados, os bons professores, enfim, em qualquer profissão. E esses que não conseguem, infelizmente, só vivem derrapando. E eu vi muita coisa nesse sentido, e eu posso falar para você porque eu estou falando porque eu vi. Eu vi. Eu hoje sou aposentado, muitas das coisas não poderia falar enquanto estava na ativa, porque senão sofreria com certeza represálias, mas hoje eu posso falar porque eu sou um ser humano, sou brasileiro e posso expor a minha opinião. Porque o que eu estou falando não é mentira. A gente sabe que existem pessoas do bem e pessoas do mal. Ou é novidade para alguém? Isso não é novidade para alguém, para ninguém. Infelizmente, o Vasco vem sendo prejudicado por essas pessoas que, coincidentemente, quando eles dão alguma sentença contra o Vasco, quando você vai verificar, coincidentemente, o clube que eles torcem é o clube que é interessado na ação. Ele dá favorável ao clube do coração dele. Isso está acontecendo com o desembargador, que é tricolor. E agora, tarde, retirou o nome dele de sócio do clube. Mas agora já é tarde, meu senhor. Agora já é tarde, meu senhor. Agora todo mundo já sabe que o senhor é tricolor de carteira e que o senhor está julgando sem idoneidade, sem imparcialidade. Eu estou falando isso aí, no caso do Vasco, por enquanto, do Vasco jogar um jogo no Maracanã, porque esses dois clubes, o Mulambo e os Tricoletes, se acham dono do Maracanã
estão sendo protegidos pela paixão do coração das pessoas que têm que julgar. Isso não pode acontecer. Isso é crime. O cara, quando vai exercer uma função de procurador e de desembargador, ele faz um juramento. Ele faz um juramento, mas nessas horas o juramento vai pro cacete. Eles esquecem, porra. Eles esquecem o juramento dele. Eles julgam com o coração deles, com o interesse próprio. Isso vale também na política, a mesma coisa. Existem os políticos bons e os políticos péssimos e maus. Os políticos que estão lá para fazer leis em benefício próprio. Por que eles não fazem uma reforma penal, por exemplo? Porque não é interesse deles. Porque isso vai atingir diretamente a eles. Porque eles são lá, muitos deles são bandidos. São criminosos. Têm crimes. Cometem crimes e não são punidos. Porque a lei facilita e protege. Está entendendo? Porque ninguém quer mudar a legislação penal por causa disso, colocar leis mais rígidas. Porque senão, gente, estão legislando em benefício próprio. Não, contra os seus interesses, na verdade. Então, é isso que acontece nesse país aqui. A mesma coisa, gente, é com o mulambo safado do governador do estado. Porque esse é comprovadamente safado. Além de ser mulambo, ele é parcial nas coisas que faz, em tudo que faz. É um desses políticos que eu estou falando, que não tem interesse em mudar a legislação. O que eles fazem, o que eles estão fazendo com o Vasco, é uma covardia. É uma falta de respeito. Porque eles foram eleitos para governar para o povo e não para determinada parte do povo. Eles estão eleitos para governar para o povo e não para determinada parte do povo. E é o que eles fazem, eles governam para determinada parte do povo. O que esse Cláudio Castro está fazendo, isso é crime, gente. Ele está indo contra o que manda a lei, pô. E está sendo conivente com conivência de desembargadores. A verdade realmente dói. Se eu estou falando a verdade aqui, realmente dói. Mas a verdade tem que ser dita. Eu não estou aqui para ficar contando história e contar mentira. Porque se eu estivesse aqui contando mentira, eu estava sendo leviano, e eu não sou leviano. Então, gente, eu estou assim, indignado, porque isso acontece na nossa vida. Essas parcialidades, esses julgamentos, acontecem na nossa vida. E a gente sabe que a justiça, o direito, na verdade, é subjetivo. Então, isso facilita esses caras fazerem o que estão fazendo com o Vasco. Por ser subjetivo, eu posso achar uma coisa e o cara pode achar outra completamente diferente na mesma situação. O que vai gerar isso? O que vai facilitar isso? Aí vai facilitar para o cara colocar o coração dele na frente da justiça. É isso que acontece. Então, gente, a gente está aí aguardando para o Vasco recorreu. Está quase pedindo. É um absurdo isso. O Vasco está quase que pedindo, pelo amor de Deus, para jogar no Maracanã, que é um estádio do Vasco também, porra. Vou repetir. Se o Mulambo e o Tricolete querem colocar marra e dizer que não pode, eles constroem o estádio deles, aí eles têm o direito de barrar quem eles quiserem. Mas no Maracanã não tem. Ah, nós estamos sob
tomando conta do Maracanã. O Maracanã está arrendado para a gente. Não interessa, gente. Não interessa. Maracanã é do estado do Rio de Janeiro. Portanto, é de todos os clubes do Rio de Janeiro. E está assim porque o safado do governador vem adiando constantemente a licitação do Maracanã, porque sabe que o Vasco tem interesse e estão com medo de colocar a licitação para perder a mordomia deles. E eles se acham, gente, eles conseguem se achar dono do Maracanã, cara. Torno a dizer, o Maracanã é do Vasco, do Botafogo, de todos os clubes do Rio de Janeiro, e não do Mulambo e do Tricolete. Então, o que eu estou falando aqui é por repúdio à justiça, parte da justiça, vou deixar bem claro que, como eu disse, tem muita gente boa na justiça, trabalhei com muita gente boa, gente séria, que infelizmente ficam aí manchados por esses outros que não são sérios, que não sabem exercer a profissão deles com idoneidade, com imparcialidade. Repito, conforme o juramento que eles fizeram quando entraram para serem desembargadores, serem procuradores. Então, eles têm que rever o que eles estão fazendo e ver que é errado e assumir o erro. Pede para não julgar, se declara suspeito. Se não sente em condição de colocar a justiça na frente do coração, declara suspeito. É muito simples isso. E não declarar suspeito, vai lá e julgar com o coração. Isso é feio. Isso é feio. Gente, era o que eu tinha para falar para vocês, contar um pouco da minha experiência na justiça, que eu trabalhei a minha vida inteira na justiça, e passar isso para vocês entenderem o que acontece. Entendeu? Gente, se acontecer alguma coisa, tanto na justiça, quanto na parte de futebol do Vasco, contratação, alguma novidade, eu volto para falar com vocês, para passar a informação para vocês na hora, ok, gente? Gente, um bom dia para todo mundo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam ou discutam se gostou do nosso conteúdo para a gente saber se está agradando ou não está agradando a vocês. Um abraço para todos e saudações Cruz Maltino, gente.